Era o começo de uma tarde quente de sábado, quando Fernando, terno alinhado e pasta de couro na mão, parou o carro na beira da estrada de terra. O pneu estava completamente murcho e o celular, como se tivesse combinado, marcava apenas 5% de bateria. Enquanto tentava entender o que fazer, ouviu uma voz feminina atrás dele. "Precisa de ajuda, moço." Fernando virou-se. Uma mulher de roupas simples, camisa xadrez e chapéu de palha, estava parada com as mãos apoiadas na cintura. O rosto queimado de sol, o sorriso fácil e os olhos de um verde intenso. "Não, obrigado. Já chamei o guincho", respondeu ele com pressa. A mulher arqueou uma sobrancelha. "Guincho? Aqui? Vai demorar umas 3 horas, se vier." "E como você sabe?" perguntou ele impaciente. "Moro aqui perto, conheço bem essas bandas." Fernando soltou um suspiro. Claro que morava ali. Devia acordar antes do sol para cuidar da roça. "Então pode ir. Eu espero." A mulher não se mexeu. "Você tem reunião importante, né? Dá para ver na sua cara." Fernando olhou o relógio. 10h40. A apresentação em Campinas era ao meio-dia. "Não é da sua conta." "Não mesmo." Ela deu de ombros. "Mas se quiser, posso dar uma olhada no motor. Não cobro nada." "Dispenso. Você entende de carros importados?" "Entendo de motor. E motor é motor, seja de trator ou de Mercedes." Fernando bufou, mas o celular apagou de vez na sua mão. O desespero subiu. Sem telefone, sem GPS, sem contato com ninguém. A mulher abriu o capô sem pedir licença. "Ei, eu não pedi para você mexer. E eu não pedi para você ficar parado feito poste." Ela sorriu, olhando o motor com familiaridade. "Bomba de combustível, ou talvez o relé. Você não sai daqui sem reboque." Fernando passou a mão no rosto. Toda a sua carreira, 5 anos lutando para subir dentro da agência, prestes a desabar por causa de um pneu e uma mulher caipira metida à mecânica. "Posso te levar até Campinas. Minha caminhonete está logo ali." Fernando olhou para o veículo parado alguns metros à frente. Pintura desbotada, para-choque amassado, caçamba cheia de ferramentas. "Na sua caminhonete? Nem pensar. Então vai perder sua reunião." Ela disse aquilo com calma, sem ironia. Fernando odiou que ela estivesse certa. "Você quer dinheiro? É isso?" A expressão da mulher mudou. "Quero ajudar, mas se prefere ficar aí, o problema é seu." Ela virou as costas, caminhando na direção da caminhonete. O sol batia nas costas dela, revelando a força em cada passo. "Espera!" Fernando gritou. Ela se virou meio sorrindo. "Sabia que ia mudar de ideia." "Quantos minutos até Campinas?" 40, se a estrada estiver boa." Fernando respirou fundo. "Tá bom, eu aceito a carona." "Então vamos, o tempo tá correndo." Ela abriu a porta para ele. Gesto simples, mas cheio de educação. O banco da caminhonete estava limpo, o cheiro de terra e sabão misturados. Fernando entrou com cuidado. "Qual o seu nome?" perguntou ele. "Helena." "Sou Fernando." Ela deu partida no motor. "Prazer, seu Fernando." "Não precisa do seu." Helena sorriu de canto. "Costume da roça. A gente fala assim por respeito." O carro sacolejava pela estrada de terra, levantando poeira. Fernando tentava não pensar na pasta sobre o colo, nos slides perfeitos que ele preparara. "Você é de onde?" ela perguntou. "São Paulo. Trabalho com marketing." "Ah, cidade grande. Mundo rápido demais." "E você trabalha na roça?" "Trabalhava. Hoje lido com tecnologia para agricultura." Fernando riu. "Tecnologia? Aqui?" Helena olhou para ele divertida. "Você acha que só gente de cidade entende dessas coisas?" "Não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que pensou." O silêncio pesou dentro do carro. Helena desviou de um buraco sem tirar os olhos da estrada. "E o senhor trabalha com o que mesmo?" "Marketing estratégico. Então deve conhecer a Tech Vision Brasil." Fernando virou-se para ela surpreso. "Conheço sim, como você sabe. Todo mundo que mexe com tecnologia no campo conhece. Eles estão trazendo inteligência artificial para o agronegócio." Fernando ficou sem resposta. Helena falava com segurança, como alguém que lia muito. Aos poucos, ele começou a perceber que tinha subestimado completamente aquela mulher. "E você já apresentou muita campanha grande?" "Algumas. Essa de hoje é a mais importante." Helena sorriu. "Vai dar certo. Você nem sabe do que se trata." "Não preciso saber. Dá para ver que você acredita no que faz." Fernando desviou o olhar. Ela continuou. "Mas tenta lembrar. Sucesso nenhum vale se a gente perde o que é de verdade." Ele fingiu não ouvir, mas as palavras ficaram ecoando dentro dele. Quando chegaram à cidade, Fernando pediu para parar em frente a uma praça. "Obrigado pela carona." "De nada. Boa sorte na sua reunião." Helena sorriu e foi embora,
fora, deixando para trás um rastro de poeira e algo mais difícil de ignorar. A sensação de que ele acabara de conhecer alguém que via o mundo de um jeito completamente diferente. A apresentação não aconteceu. O cliente cancelou minutos antes. Fernando ficou arrasado, mas naquela noite, ainda pensando em Helena, percebeu que algo nele tinha mudado. Ela o tratou como um igual, sem bajulação, sem interesse, sem medo, e isso o desarmou de um jeito que nenhuma mulher da cidade jamais tinha feito. 3 dias depois, ele voltou àquela estrada. A caminhonete estava parada no mesmo lugar. Helena, encostada no capô, ria com um cachorro ao lado. Veio procurar outra carona? Talvez. Ou veio me ver? Fernando sorriu. Talvez as duas coisas. E assim começou algo que nenhum dos dois esperava. Ele, o executivo que vivia entre planilhas e reuniões. Ela, a mulher simples que entendia de terra e de alma. Mas o que Fernando não imaginava era que Helena escondia um segredo. Um segredo capaz de virar a vida dele de cabeça para baixo. Helena abaixou o olhar por um instante, os dedos brincando com o chapéu de palha nas mãos. Tem uma coisa que você precisa saber, Fernando. Ele franziu o senho. O quê? Eu não trabalho mais só na roça. Na verdade, eu sou a dona de uma cooperativa agrícola. Fernando piscou, confuso. Como é que é? Tenho uma pequena empresa que exporta grãos para fora do país. Comecei com 3 funcionários. Hoje são mais de 200. Ele arregalou os olhos. Você tá brincando. Helena riu sem arrogância. Brincando nada. As pessoas veem o chapéu e acham que a gente é ignorante. Mas a vida ensina, moço. Eu só não uso terno, mas entendo de negócio. Fernando ficou sem palavras. Mas por que não me contou antes? Porque se eu tivesse contado, você teria me tratado diferente. Igual todo mundo trata. Ele sentiu o golpe. Era verdade. Ele tinha julgado ela pela aparência, do mesmo jeito que tanta gente o fazia quando ele ainda era só o filho de uma costureira. Eu mereci essa. Não é castigo, Fernando. É aprendizado. Helena se aproximou, o olhar firme, sincero. Você vive num mundo onde as pessoas fingem o tempo todo para parecer mais do que são. Eu só quis te mostrar que dá para ser grande sem precisar esconder de onde veio. As palavras dela perfuraram o orgulho dele como faca quente. Eu acho que tô entendendo. Não precisa entender tudo agora. Só não esquece que tem mais sabedoria em quem vive com o pé na terra do que em muita gente de gravata. Fernando riu, sem graça. Posso pelo menos te pagar um almoço para compensar a carona e o sermão? Só se for num lugar simples. Nada desses restaurantes que servem 3 grãos de arroz com nome francês. Combinado. E naquele dia, entre risadas, pratos fartos e histórias sobre vidas completamente diferentes, algo começou a florescer. Nos dias seguintes, Fernando e Helena continuaram se falando. Mensagens, ligações, encontros curtos. Ela o fazia rir de um jeito leve, diferente de tudo que ele conhecia. Mas quanto mais se aproximavam, mais ele sentia medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de que o mundo dele, feito de aparências e ambições, acabasse engolindo o dela. Certa noite, depois de um dia caótico de reuniões, ele dirigiu até a fazenda de Helena sem avisar. A lua cheia iluminava o campo. Helena estava sentada num degrau da varanda, descalça, tomando café numa caneca de ferro. Você tá com cara de quem perdeu uma guerra, ela disse, sem levantar. Talvez eu tenha perdido mesmo. Contra quem? Contra mim. Ele se sentou ao lado dela. O cheiro de terra molhada e café fresco o fez respirar mais fundo. Lá na cidade, todo mundo vive fingindo ser feliz. Ninguém fala de verdade. É tudo número, aparência. Às vezes eu acho que tô virando um deles. Helena apoiou a caneca no chão e olhou para ele. Então, para antes que esqueça quem você é e quem eu sou, Helena. Um homem bom que tá cansado de fingir. O silêncio que veio depois foi diferente. Não pesado, sincero. Fernando olhou para o horizonte, as luzes distantes da cidade brilhando como promessas vazias. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acredita em destino? Helena sorriu. Acredito em escolha. A gente é o que escolhe ficar, o que escolhe deixar e o que escolhe mudar. Ele assentiu devagar. Então talvez eu queira escolher ficar. Ela virou o rosto para ele. Tem certeza disso, moço da cidade? Tenho. Helena deu um meio sorriso. Então fica, mas aqui não tem palco. Aqui é verdade ou nada. Eu tô pronto para verdade. Ela estendeu a mão, firme, cheia de calos e ternura. Fernando a segurou e pela primeira vez em muito tempo sentiu paz. Mas o destino, ou talvez as escolhas, ainda tinham planos diferentes para os dois. 3 semanas depois, Helena recebeu
uma proposta de parceria de uma grande empresa de tecnologia. Nome: Tech Vision Brasil. CEO responsável pela negociação: Fernando Alves. Helena leu o e-mail 3 vezes sem acreditar. O nome dele estava ali, em letras frias de fonte corporativa. Fernando Alves, diretor executivo da Tech Vision Brasil. As mãos dela ficaram geladas. O mesmo homem que chegou de terno amassado na beira da estrada, o mesmo que tomou café em sua varanda, que falava em querer simplicidade, era o homem que tentava comprar metade da cooperativa dela. O coração bateu forte, misto de decepção e raiva. Ela respirou fundo, tentando não agir por impulso. No fim do e-mail, havia uma frase educada: nosso CEO fará questão de conduzir pessoalmente a reunião de apresentação. Helena cerrou os punhos. Então vai conduzir, mas vai me olhar nos olhos quando fizer isso. 3 dias depois, a sala de conferência da cooperativa estava impecável. Paredes claras, cheiro de café fresco, mapa das plantações na parede. Funcionários aguardavam o grande executivo da cidade. Às 10 em ponto, a porta se abriu. Fernando entrou e o mundo de Helena virou de cabeça para baixo. Ele estava diferente. Terno sob medida, cabelo penteado com precisão, o sorriso profissional que ela nunca tinha visto antes. Bom dia a todos! A voz dele era firme, segura, ensaiada. Mas quando os olhos dele encontraram os dela, a firmeza desapareceu. Helena, ele começou num sussurro. Ela se manteve de pé, braços cruzados. Senhor Alves, respondeu fria, formal. Os funcionários se entreolharam confusos. Fernando tentou continuar. A Tech Vision tem interesse em investir na expansão da sua cooperativa. É um projeto que admiro muito. Admirar é diferente de respeitar, cortou ela. O silêncio se instalou. Podemos conversar a sós? Ele pediu. Pode. Ela caminhou até uma sala menor e fechou a porta com força. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Ele respirou fundo, tirou o paletó, tentando se despir simbolicamente da máscara. Eu devia ter contado quem eu era desde o começo. Devia mesmo. Mas eu precisava. Eu queria ser só Fernando. Não o homem que todo mundo trata diferente por causa do dinheiro. E eu precisava ser o quê? A tola que acreditou nas suas histórias de simplicidade? Não, Helena. Você foi a única pessoa que me viu de verdade. Ela riu sem humor. Engraçado. Porque a pessoa que eu vi não existe. Existe sim. É o mesmo homem que quebrou o carro na estrada, que se encantou pela mulher forte que conserta motores e fala verdades. Mas esse homem mentiu. Eu omiti. Tive medo. Medo de quê? De você se afastar. Ela deu um passo à frente, olhos brilhando de mágoa. Você não me deu nem a chance de escolher se queria ficar. Decidiu por mim. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Arrependimento não apaga mentira, Fernando. Mas talvez prove que o sentimento era verdadeiro. Helena desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Você me fez acreditar que a gente vinha do mesmo chão, que entendia o que é lutar com as próprias mãos. E agora aparece aqui, de terno, para comprar o que eu construí. Não quero comprar você, Helena. Quero caminhar junto. O projeto é para investir, não para tirar nada de você. Mas você tirou minha confiança. As palavras dela vieram baixas, mas cortantes. Fernando deu um passo, parando perto o suficiente para sentir o cheiro leve de terra e sabão. Eu não quero o seu negócio. Eu quero você. Ela levantou o rosto com lágrimas nos olhos. Então devia ter ficado na estrada, sem terno, sem máscara. Ele respirou fundo, derrotado. Me deixa provar que posso ser os dois. Talvez você até consiga, Fernando, mas não comigo. Helena abriu a porta e saiu sem olhar para trás. Fernando ficou ali, sozinho, encarando o chão. Pela primeira vez, o homem que tinha tudo sentia o peso de não ter nada. Nos dias seguintes, ele tentou ligar, mandar mensagens, e-mails, flores. Nada. Helena não respondeu. Ela mergulhou no trabalho, determinada a esquecer. Mas cada vez que via uma caminhonete velha na estrada, o coração doía. E Fernando, preso entre o luxo do escritório e o vazio do arrependimento, começou a entender que riqueza de verdade não se mede em cifras. Naquela sexta-feira, uma chuva forte caiu sobre Campinas. Helena fechava o galpão quando ouviu um barulho de motor do lado de fora. Virou-se. Uma Mercedes preta parava na frente. Ela suspirou, reconhecendo imediatamente. A porta se abriu e Fernando saiu, encharcado. Se veio comprar de novo, tá perdendo viagem. Vim pedir perdão. Já pedi para não vir mais. E eu pedi para não te perder. Helena ficou
ficou em silêncio. Fernando deu mais um passo. Você tinha razão. Eu usei o medo para esconder a verdade. E o medo me deixou vazio. Eu trocaria todos os contratos da minha empresa para voltar para aquela estrada e consertar aquele carro com você. Ela desviou o olhar, lutando para não fraquejar. Você fala bonito. Deve ser fácil para quem vive de discurso. Não é discurso, é promessa. Eu te vi, Helena. E desde aquele dia, nada mais faz sentido se você não tiver do meu lado. Ela o encarou por alguns segundos intermináveis. Depois, sem dizer nada, pegou o pano de limpar as mãos e jogou para ele. Então, começa limpando o que sujou. Fernando pegou o pano, surpreso, e limpou o próprio rosto molhado de chuva e lágrimas. Ela sorriu de leve, pela primeira vez em semanas. Agora sim, tá parecendo o homem que eu conheci. Fernando respirou fundo, os olhos marejados, o pano ainda nas mãos. Eu tô disposto a começar do zero, Helena. Sem terno, sem cargo, sem disfarce. Ela cruzou os braços, estudando o rosto dele por um longo instante. Você acha que começar do zero é fácil, moço? Aqui a gente planta, espera, sofre com o clima, perde e recomeça. Não é apertar um botão e resolver. Então me ensina. A simplicidade do pedido a desarmou. Ensinar o quê? Como se planta de verdade. Não soja, milho ou café, mas confiança. Helena desviou o olhar, mordendo o lábio para não sorrir. Você é bom de conversa. E você é boa de verdade. Juntos talvez dê para equilibrar. Equilibrar o quê? O seu mundo e o meu. Ela balançou a cabeça, mas o coração já batia diferente. Se quiser provar que é sincero, tem uma chance. Amanhã cedo, 6 da manhã, colheita do feijão. Vamos ver se o executivo da cidade aguenta calo na mão. Fernando sorriu, aliviado. 6 da manhã, eu tô aqui. Não esquece as botas. Pode deixar. E o café? Café a gente toma depois que o sol nascer. No dia seguinte, antes das 6, ele chegou. Camisa simples, calça velha e botas novas, ainda limpas. Helena o esperava encostada no portão, braços cruzados. Tá bonito demais pra lavoura. Vai mudar já já. Pode apostar. E mudou. Em menos de 2 horas, Fernando estava coberto de terra, suado, rindo sem jeito. Helena observava de longe, fingindo indiferença, mas havia ternura nos olhos. Quando ele tropeçou num balde e quase caiu, ela não resistiu e riu alto. Bem-vindo à roça, doutor. Doutor nada. Hoje eu sou aprendiz, então aprende isso aqui. Ela se aproximou, pegou a mão dele e colocou sobre a terra. Sente, é daqui que vem tudo. É isso que alimenta o mundo. E a gente que vive disso aprende que nada cresce sem paciência e cuidado. Fernando olhou para ela, o rosto suado, os olhos sinceros. Nem o amor, né? Helena desviou, fingindo olhar o horizonte. Talvez o sol já estava alto quando eles se sentaram sob a sombra de um ipê. Ela tirou um pedaço de pão de uma marmita e entregou a ele. Sem croissant, sem cappuccino. Só pão e café preto. Melhor do que qualquer banquete. Helena sorriu. Você fala isso agora. Espera amanhecer segunda-feira e voltar para o seu escritório cheio de vidro. Fernando ficou em silêncio por um momento. Eu não sei se quero voltar. Como assim? Eu tô cansado de viver cercado de gente que finge, de correr atrás de números e esquecer de viver. Aqui é diferente. Aqui as coisas têm sentido. Você não nasceu para esse ritmo, Fernando. Talvez eu tenha nascido para aprender com quem nasceu. Nos dias seguintes, ele voltou. Ajudava nas tarefas, conversava com os trabalhadores, aprendia sobre o solo, sobre o clima, sobre o ciclo das colheitas. E pouco a pouco foi conquistando não só o respeito da equipe, mas o perdão de Helena. Uma tarde, ela o encontrou sentado à sombra do galpão, rabiscando algo num caderno. O que tanto escreve? Um projeto. Não é projeto? Quero unir o que aprendi com o que você vive. Criar um sistema para ajudar cooperativas como a sua, com tecnologia de verdade, mas pensada do campo para dentro, não de cima para baixo. Helena se aproximou curiosa. E quem vai tocar isso? Nós dois. Ela franziu o senho. Você e eu, você entende da terra, eu entendo das máquinas. O que separava nossos mundos pode virar ponte. Helena ficou quieta por alguns segundos, olhando o rascunho. No papel, o título: Projeto Raiz, Tecnologia com Alma de Campo. Ela sorriu. Bonito nome. Foi você que me inspirou. E o que você ganha com isso? Paz. E talvez uma segunda chance. Helena suspirou, mas o sorriso permaneceu. Então vamos ver se dessa vez você aguenta plantar sem mentir. Prometo que sim. Ela estendeu a mão. Fechado? Fechado. E naquele toque simples, coberto de poeira,
capoeira e verdade, nasceu algo novo. Não apenas um projeto, mas um recomeço. Meses depois, o projeto Raiz ganhou destaque nacional. Fernando largou o cargo de CEO e se tornou sócio da cooperativa. A empresa cresceu, mas manteve o mesmo espírito: ajudar pequenos produtores a prosperar sem perder a essência. Na inauguração do novo galpão, ele discursou diante de jornalistas e agricultores. Tudo começou com um pneu furado e uma mulher que me ensinou que a maior tecnologia do mundo ainda é o coração humano. Helena, ao lado dele, sorriu com os olhos marejados. Quando os aplausos cessaram, ele olhou para ela e disse baixinho: "Agora posso dizer que aprendi a plantar de verdade." "E o que você colheu?" Fernando sorriu. "O que eu sempre procurei: amor com raiz." Se essa história te tocou, deixa seu comentário aqui embaixo. De 0 a 10, que nota você daria para o amor de Helena e Fernando? E não esquece, respeito e verdade são as sementes mais férteis que existem.